Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Santa Rita. Esse podcast que tem a intenção de levar conhecimento para a população, levar saúde. E hoje a gente vai cuidar do rim. Espero que vocês aprendam muito, porque vocês vão se surpreender com o quanto que vocês podem não estar atentos a um problema que parece silencioso, mas pode fazer toda a diferença se a gente se atentar e descobrir isso de maneira rápida e de maneira, como é que eu vou dizer, cuidadosa, no dia a dia, tá bom? Para bater esse papo comigo, para a gente conversar bastante aqui sobre a saúde do rim, fazendo até já aqui uma introdução que essa semana comemora, próximo dia 13 de março, comemoramos o Dia Mundial do Rim, eu trouxe provavelmente os 3 melhores nefrologistas que vocês vão conhecer nesse estado. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu falei provavelmente, porque eu sei que tem algumas outras pessoas da equipe de vocês que vão ficar enciumadas. Vai ser muita gente boa. Se eu não falar. Mas é a minha opinião, eu posso dar à vontade. Entendi, pode. E eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo comigo agora por causa disso. Né? Acho que eu fui imprudente em falar isso, mas vamos embora, vamos pra cima. Do meu lado direito aqui, para começar, vou começar daqui, Rafaelzão. Tá o Rafael Trancoso, nefrologista pela UFES, nefrologista do Hospital Santa Rita e preceptor da residência de nefrologia da UFES. Rafael, obrigado. Super feliz de estar com você aqui. Não podemos contar várias das histórias que eu sei. Sim. Mas a gente vai falar sobre rim. Vamos falar sobre rim. Do lado do Rafael, como é que a chefona do negócio todo, né? Ela que manda em tudo. Manda tudo. Tá certo. Daniela Matede, nefrologista pela USP, chefe do serviço de nefrologia do Hospital Santa Rita e cofundadora da Nefros. Dani, prazerzaço. Oh, que honra, viu? Muito honrada de estar aqui com vocês e falando do que a gente mais gosta, que é prevenção de doenças renais. Né? Legal. E do lado dela, Roberto Sávio. Esse é o nefrologista mais composto. Poucas palavras. Poucas e certeiras. Sempre. Sempre. Ele é nefrologista pela USP, doutor em nefrologia pela USP, nefrologista do Hospital Santa Rita, cofundador da Nefros, um dos nomes mais pesados na nefrologia capixaba, sem sombra de dúvida, né? Sim. Pessoal, Roberto, obrigado por estar aqui também. Obrigado pelo convite. A gente tá empolgado porque eu me sinto à vontade pra caramba com vocês. Sim, a gente trabalha junto há muito tempo, então eu realmente me sinto à vontade. Então eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito rico aqui, porque a gente vai poder esclarecer muitas coisas e até coisas que não estão na pauta, eu espero perguntar aqui para a população toda que está escutando a gente, para você que está escutando a gente, inclusive ajudar encaminhando esse podcast para mais pessoas, porque você só tem uma obrigação assistindo esse podcast, se achar que faz sentido, encaminhar para o próximo, porque isso vai ajudar a gente a levar saúde para mais gente, beleza? Então vamos falar sobre saúde dos rins. Isso. E eu já começo falando uma coisa, porque eu achei interessante até esse termo, assim, saúde dos rins, porque hoje a gente tá tanta gente falando sobre saúde. E é uma frase, assim, que falar da saúde de um órgão é algo... Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é importante destacar o rim. Porque a gente ouve falar muito de doença cardiovascular, do coração, do AVC, mas talvez a gente precise dar mais foco e até mais voz a este órgão que é tão importante, né, Dani? Então, Sim. fundamental. E acho que para isso tem o Dia Mundial do Rim, né? E eu queria que vocês começassem explicando um pouquinho por que Dia Mundial do Rim, o que é o Dia Mundial do Rim, o que isso representa para a comunidade médica e para a população. Acho que o Dia Mundial do Rim ele surgiu exatamente pelo que você falou. Dar foco a um órgão tão importante. Então, quando a gente fala de saúde, a doença renal o rim ele é um órgão conhecido muito pelas suas doenças e talvez pela consequência mais temida pela população que seja a necessidade de hemodiálise ou de algum outro tipo de diálise. Então, a intenção do Dia Mundial do Rim é trazer consciência à saúde renal, ou seja, como fazer para triar possíveis pessoas com risco de desenvolver doença renal e cuidar delas nesse momento. Legal. Nesse momento que a gente tem condição de oferecer um tratamento conservador para evitar um desfecho de diálise ou de transplante ou, enfim, um desfecho de doença renal crônica estágio mais avançado. Então, o grande objetivo do Dia Mundial do Rim é conscientização de como prevenir doenças renais, ou se eu estou no grupo de risco, como eu começar mais cedo dar atenção para isso. E tem muito tempo que é comemorado, não, né? Acho que ele é comemorado, né?
celebrado. A campanha, né? A campanha existe. É importante, como a gente vai falar para a população em geral, né? A campanha começou em 2006, então nós estamos completando 19 anos. Bem madura, né? Foi organizada inicialmente pela Sociedade Internacional de Nefrologia, e em 2006 também começou no Brasil, sempre coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Legal. E como a Dani falou, né? O foco são 3 linhas de batalha ali, né? A prevenção, promoção de saúde, o diagnóstico precoce e também ofertar o tratamento adequado. E acho que é importante falar, além da população geral, que isso possa alcançar principalmente os gestores, os líderes, né, todo mundo que esteja envolvido em saúde populacional, seja privada ou pública, né? Porque tem um dado interessante da sociedade brasileira, que no Brasil, cada ano, morre 50 mil brasileiros por falta de acesso ao tratamento de diálise ou transplante. Então é importante os 3 braços da campanha: prevenção, diagnóstico precoce, mas também brigar por acesso ao tratamento. Já que o Brasil é continental, né? Uhum. Então a nossa atenção à saúde é muito heterogênea. Então acho que vale a pena frisar isso aí. E é o que você tinha falado, né? A doença renal ela é muitas vezes silenciosa e assintomática. Então a gente precisa entender os fatores de risco para triar na população, dar esse diagnóstico e dar oportunidade de tratamento, prevenir progressão de doença, evitar que o paciente entre em diálise, né? E por isso a importância dessa campanha, que é chamar atenção para fazer esse diagnóstico e entender que o tratamento existe, que a gente pode evitar muitas consequências negativas para os pacientes. Legal. E vocês que são testemunha ocular dessa evolução da nefro e da nefrologia, da saúde renal, eu adorei realmente esse termo. O que vocês percebem nesses 2006, quase 20 anos, 19 anos? 19 anos. Esses 19 anos de campanha e de, enfim, isso tem chegado à população? Vocês percebem que essa conscientização tem gerado impacto? Fala um pouquinho dessa história, vai. Bom, eu acho que sim, a gente tem boas respostas, mas eu vejo, na minha opinião, que esfria muito ao longo do ano, né? A gente tem ali um período de março, todo mundo falando disso, mas depois se perde, né? Entendi. E até no meio médico, prestar atenção para encaminhar precocemente para o nefrologista, a gente vê uma demora muito. Isso é um dia a dia nosso. Sim. Então, eu acho que tem efeito, mas a gente pode fazer mais. Legal. É porque é um pouco diferente, bem, veja se eu estou errado. Por exemplo, a gente tem o Outubro Rosa, que fala muito de câncer de mama e tudo mais, sim. E você é algo que você faz um exame uma vez ao ano. Uhum. Não vou dizer que é suficiente, mas sim. Parece que tem um impacto. O rim é algo que as coisas são mais evolutivas, né? Assim, dinâmico, né? Acho que essa cauda que tem que ficar do pensamento, da lição, né? Da mensagem, ela tem que ser mais longa, né? Sim. Eu penso que o exame é muito... O exame, principalmente a gente está falando, né, do Dia Mundial do Rim desse ano, que é a creatinina, é um exame de sangue barato, acessível. Legal. A gente tem disponibilidade em qualquer unidade de saúde com laboratório de referência do seu município. Mas, por algum motivo, esse fluxo não funciona de forma fluida Brasil afora. Uhum. Né? Então, na unidade de saúde, quando o médico, que é a grande porta, né? O médico generalista que recebe esse paciente no posto de saúde, principalmente os pacientes de risco, diabético, hipertenso, obeso, o hipertenso, sedentário, o paciente com história familiar de doença renal, esses são os grandes grupos de risco. Nem sempre ele, por algum motivo, ele encaminha para fazer a creatinina já no seu check-up clínico. Uhum. Ou, às vezes, encaminha por algum motivo, não tem o rastreio desse paciente. O paciente saiu da consulta com o pedido, ele coletou? Uhum. Ele coletou, alguém checou? Quando checou, se alterado, teve uma mudança? E mais do que isso, a rede está preparada para dar continuidade nos casos que a gente encontra uma triagem positiva? Então, é aí que a gente tem uma grande falha ainda nas políticas públicas. Legal. Né? A gente tem dificuldade de dar toda essa continuidade. Desde o paciente ser triado até, uma vez encontrada uma alteração, ele ter acesso ao cuidado. E o cuidado de uma maneira muito inicial. Uhum. Então, infelizmente, apesar do Dia Mundial do Rim não ser tão jovem, os nossos desafios ainda são muito parecidos com os de 19 anos atrás. Legal. Quando a gente está lá na ponta, a gente vê que o paciente ainda chega, muitas vezes, encaminhado para o nefrologista já com uma doença renal avançada. E isso não é só na rede pública. Mesmo na rede privada, não é raro a gente receber uma consulta de primeira vez no consultório de alguém que tem um médico na família que foi passar o fim de semana em casa e viu, opa, isso aqui o senhor tem que, ou tio, ou vó, ou mãe, tem que ir no nefrologista.
Ou sim, quando passou às vezes já num outro médico, alguém viu a creatinina alterada e sugeriu a avaliação pelo nefro. Então, o paciente, infelizmente, não chegou lá atrás com uma doença renal crônica estágio 2. Sim. Ele já chega, às vezes, no estágio 4, 5. E aí a gente tem menos... A gente tem tratamento a oferecer, mas a gente tem menos tempo, Menos né, chance de evitar o de- E aí a desfecho. importância da campanha, né? Isso. Porque quando você vai na população geral, as pessoas não falam assim, eu vou procurar um nefrologista para ver Isso. como tá meu rim, né? E aí a campanha traz luz para esses fatores de risco para que a população saiba, olha, eu sou hipertenso, eu preciso ter uma avaliação Legal. da minha creatinina, preciso ver como estão meus rins. Sim. Eu tenho diabetes há tantos anos, será que eu não tenho que fazer a minha avaliação Perfeito. renal? Eu acho que essa é a grande importância da campanha, né? Hoje o paciente está muito empoderado, né? O que é Sim. ótimo, né? Sim. Então, Sim. se essa campanha, se esse podcast chegar, a pessoa tem que olhar para si, Sim. porque a informação que vocês trazem não é algo técnico, Não, sim. e até eu queria que se destacasse, até a gente pudesse fazer até de uma maneira mais além, mais bullets mesmo, assim, mais pontual. Por exemplo, eu tô em casa agora escutando e nunca nem fui no médico. Ou Sim. até, vamos supor que eu vá a algum médico, faça algum check-up e tal. Sim. E só que esse médico, sei lá, olhei meus exames e nunca vi creatinina. Sim. Quem... Vou falar, a pergunta vai ser assim, quem que precisa olhar para esse exame e falar assim, opa, nunca pediram creatinina, mas talvez para mim seja Quem muito tem importante. que coletar creatina? Isso. Quais são os grupos Isso. de risco e Isso. que obrigatoriamente precisa de uma coleta de creatina no seu check-up? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, principais, né? Hipertensos, diabéticos. Lembrando que hipertensão e diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica No mundo. que levam o paciente à diálise, Exatamente. Então, né? são Mais os- da metade dos pacientes que estão hoje em diálise no Brasil, a causa é hipertensão e E que diabetes. são as doenças Muito extremamente prevalentes. prevalentes. as mais prevalentes. Mas também temos a obesidade, Aí, independente da sua pressão estar controlada ou não. Se É, você legal. tem... hipertenso diabético É. controlado ou não. Se você tem o diagnóstico de hipertensão... não, porque às vezes a gente pergunta no consultório, o senhor tem pressão Total, alta? Não, toma um Não, remédio. mas aí você vai fazer a lista das medicações. Mas olha, o senhor usa remédio de Exato. pressão. Não, mas é porque a minha pressão está controlada. Então, Isso. só para entender. E diagnóstico de hipertensão em Importantíssimo uso isso. de remédio, estando ou não controlada. Você Isso tem aí. esse diagnóstico, precisa da creatinina. Configura fator de risco. Então, Muito diabetes importante, e porque- hipertensão fundamental. certeza. Né? que tem de gente aí hipertensa que tá, não, então não é pra mim não, porque eu tô controlado. Não, sim. tem. E isso é Legal. importante, E assim. diabetes, uso de insulina ou, Ou não, não. também. Se você Isso é insulina importante dependente chamar ou atenção não. para a população geral e para os colegas médicos que estão ouvindo, né? Perfeito. Assim, Isso. porque muitas vezes a gente vê o paciente lá, cardiopata, hipertenso, diabético, com 1,5 de creatinina que não chama muita Uhum. atenção do colega. Mas esse E vida paciente que já segue. se beneficia de um acompanhamento com o nefrologista. Perfeito. Sim. Então, diabetes, hipertensão, Hipertensão. independente do controle ou não. Isso. Você começou a falar Obesidade. Obesidade. Tabagismo. tabagismo. Aí, Sedentarismo. sedentarismo entra aí junto. Uso crônico de anti-inflamatórios também é fator de risco. O que configura os... Estou aproveitando para esclarecer dúvidas, tá? O que configura, tecnicamente, vamos dizer assim, uso crônico de anti-inflamatório? Não sei se tem Sim. uma aspas para os isso, mas... É porque Acho que pode vocês ter... se preocupam. Não é Existe dose Não existe dependente. essa É, definição. Mas o que eu devo me Mas é um preocupar? paciente Tô lá, tô tomando meu anti-inflamatório 5 vezes por semana, e no final de semana eu Não dou deve- aliviada porque eu bebo, e daí volta na segunda-feira. A Você orientação- precisa da creatinina. Não sou eu essa Você pessoa, não precisa. sou eu. Pode deixar claro, eu acho que não sou eu essa pessoa. Então, é porque a lesão que pode vir dos inflamatórios, ela não é dose dependente. Então, a orientação é que não use, Legal, né? Ou se for Use usar, apenas com indicação, com indicação médica, médica. né? Com Acompanhamento. prescrição médica. Isso. legal. né? Anti-inflamatório, assim, para a Eles- população conhecer, né? São Boa, medicações boa, que é. você não precisa de receita para comprar. Então, e são medicações de uso corriqueiro. Eu joguei futebol, fiquei com uma dor, ou eu tomei um tombo, ou eu tô aqui com a minha coluna travada, e aí eu vou lá na farmácia e eu peço, né? Nimesulida, cetoprofeno, diclofenaco, Tá se identificando, né? meloxicam. São classes, às vezes no balcão da farmácia você vai ter essa informação. Eles pertencem os anti-inflamatórios não hormonais. Então Elas- são medicações que você não precisa de receita. Que Você estão até ali sozinho na na sua... balcãozinho da E que farmácia, sim, você vai pega igual comprar. biscoito. E Igual... como Elas são analgésicos são medicações boas, né? importantes, né? Elas têm indicações, São, mas você tem que isso. seguir a prescrição médica. Legal, Isso, legal. isso. Porque isso, eu acredito, eu falo que eu jogo meu futebol, Sim. mas eu até uso também, às vezes, um pouquinho exageradamente, mas eu tenho um grande amigo agora que esses dias me ligou de dentro do hospital.
Ele não estava no Santa Rita, tomou um esporro por causa disso, eu não vou falar onde ele estava, pra não comprometer o... Não era o Rafael Melo, não? Não. Era o Totolo, Entendi. camisa 20. Entendi. Botafoguense. Bem, e agora que eu acabei de contar médico-paciente, né? Quando Você expôs. ele me ligou, Gabriel, não tem problema não, ele é meu amigo. Gabriel, tô aqui, rapaz, eu tava tomando anti-inflamatório a semana inteira, 2 semanas, por causa de uma lesão que a gente teve lá no futebol, que ele torceu o pé. E tava 14 dias tomando todo dia. Falou que começou a sentir uma dor no abdômen. Acho que era, até primeiro, inicialmente acharam que era uma vesícula, um cálculo biliar. Coletaram um exame de creatinina, 3,8 de creatinina. Olha só que perigo, hein? Aí foi pra UTI, tinha já ureia alta. Aí me ligou e tentou UTI, tá? Sim. Então, E uma coisa que a gente esqueceu de falar é a história familiar positiva. Sim. Então, se você Era tem na útil. sua família uma pessoa com doença renal, você precisa ser triado para doença renal Isso. crônica. E aí Né? Ter entram sua as- creatina dosada, exame de urina simples, dosagem de albuminúria, são exames importantes. E aí entra- Imunidade. Desculpa. não, só para as doenças familiares, né? Se alguém na sua família já fez diálise ou hemodiálise, mesmo que você não saiba o motivo. Tá. Se alguém na sua família acompanhava com o nefrologista, mesmo que você não saiba o diagnóstico. Doenças genéticas, talvez a mais frequente, talvez não, a mais frequente é a doença renal policística, né? Glomerulonefrites, né? Se tem na família, alguém que já teve, é importante Basicamente, se triar. alguém teve problema renal na Isso. família, é Tem importante que Já triar. triar. acende um alerta. Isso, É. isso. Até porque a gente tá falando, eu quero entrar mais nisso, mas a gente tá falando de uma triagem extremamente simples. Sim, né? sim. E barata, né? Exato. Simples e barata. Exato. Sim. Acessível Muito quase acessível. que universalmente. Sim. Mas antes de entrar nisso, queria só reforçar, porque assim, tudo que vocês falaram, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, história familiar talvez um pouco menos, mas uso de anti-inflamatório que todo mundo Isso. já usou alguma Sim. vez ou usa com frequência, porque é Na acessível. verdade, qualquer medicamento sem prescrição e acompanhamento médico. Tem uma classe gigantesca de medicações que podem ter toxicidade renal, mas o anti-inflamatório ele é o campeão. Assim, Legal. ele é o mais frequente, mas não são os únicos. Legal. É uma classe de medicação que as pessoas usam de forma muito corriqueira e que tem relação com a evolução de doença renal crônica são medicamentos para refluxo, tipo Meu pantoprazol, omeprazol. Ferrado. Isso. Então a Vou gente pedir minha creatinina quando eu sair daqui. Então, pois é. Já Então, marca, assim, já eu marca não com a posso neve usar? ali, Pode. Se você tiver diagnóstico de refluxo e você tiver um acompanhamento com o seu gastroenterologista, não só pode como deve. Mas como todo tratamento, tem um momento de diagnóstico, de início e de segmento, né? Em algum momento, alguns pacientes têm que suspender essa droga, outros não, e por aí vai. O que não pode é ter o que a gente chama de inércia terapêutica, né? Legal. O remédio entrou na receita e ele nunca mais sai. Ninguém nunca mais reavalia aquilo, ninguém nunca mais faz esse segmento. Legal. Né? Por vezes por uma falha médica e por vezes pelo paciente abandonar o tratamento e seguir com aquilo porque é um remédio de fácil aquisição na farmácia, Não precisa sem de precisar de uma receita, né? receita. Isso. Sim. E aí há o risco da insuficiência renal, né? De ter lesão renal por isso. Né? Muitos fatores muito comuns, né? Então, Sim. realmente é algo que tem que Que é o estar dia a dia, conscientizado, sim. porque é muito comum. Falando um pouquinho da questão da creatinina, para que todo o pessoal entenda que, quem está escutando a gente entenda que o quão fácil é. O que é creatinina, né, de um aspecto mais geral, e como que eu coleto essa creatinina? Vamos lá, Enfim. professor. Jogaram pra você. Joga bola. Então, a creatinina é uma molécula produzida basicamente por metabólitos do músculo, né? Então, a gente fala quanto mais músculo o paciente tem, a tendência é ter mais creatinina, quanto menos músculo, menos creatinina. E ela é, na verdade, um marcador de função renal. Então, ela é eliminada pelo rim. Então, quando o rim não está funcionando bem, a tendência é você ter um acúmulo de creatinina no sangue. E ela marca esse funcionamento do rim. Ela é dosada no sangue. E é um exame super simples, super barato, que você tem um resultado super rápido. E ele é o grande foco da campanha, mas não é o único marcador que a gente usa, né? A creatinina é importante, mas o próprio exame de urina simples, a presença de proteína na urina, são exames fundamentais, por exemplo, para a triagem de doença renal crônica. Então, quando a gente fala em triar um paciente com diabetes, tipo 1 ou tipo 2, hipertenso, passa pela creatinina e exame de urina. Tá. Então, extremamente simples, né? Não Sim, tem sim. dificuldade nenhuma para fazer. Só precisa, obviamente, que um médico solicite. Sim, Você... sim. E alguém cheque para isso aí. conseguir conduzir o paciente para os próximos passos, né? Ótimo. De fazer.
Quero fazer uma... Uma coisa eu queria, Pode falar. só pra gente deixar assim, principalmente o paciente da rede pública, né? Qual que é o caminho que ele segue, né? Pra ele chegar até um nefrologista, eu acho importante Excelente. a gente deixar Muito esse legal. caminho das pedras, né? O paciente, em geral, ele tem que ser visto no posto de saúde. Então, o médico do posto de saúde vai triar. Então, o paciente agora, tomado, né, dessa informação importante, olha, vai marcar sua consulta, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu vi na campanha que eu tenho que fazer o exame de creatinina. Ele fez o exame de creatinina, vai voltar lá, mostrar o resultado e vindo essa alteração, se vier, o colega então faz um encaminhamento para o nefrologista. E aí esse encaminhamento vai para a Secretaria de Saúde, então sai do nível municipal, vai para o nível de estadual, e aí o estado agenda essa consulta no centro de referência de nefrologista. E daí, em algum momento, ele vai ser atendido e daí começa esse segmento, né? O acompanhamento. Importante que ele não perca essa consulta, Isso, né? sim. Porque não é uma consulta perca essa especializada, né? isso. Então, se você já estiver nesse ponto, Isso. vacila com isso, né? Isso. Tem algum... Na verdade, eu vou deixar essa pergunta para depois. Eu quero primeiro que vocês contextualizem um pouquinho, porque a gente está falando muito de prevenção. Sim. E você mesmo falou que é prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Para que as pessoas entendam um pouquinho o que é conviver com uma doença renal. Desde o aspecto não diálise até diálise. Como é que seria, por exemplo, porque acho que isso é uma coisa importante para a gente quebrar um pouco e ao mesmo tempo também servir de alerta. Sim. Eu fiz uma função renal, fiz uma creatinina, dosei minha creatinina e a creatinina deu alta. Conheço muita gente que nesse contexto fala, eu vou ficar quieto, não vou mostrar para ninguém porque vai dar problema. O que vocês fariam? O que acontece a partir daí? Cheguei para vocês com o exame de creatinina alterado, eu nunca tomei anti-inflamatório, então isso não vai acontecer comigo. Sim. Mas eu cheguei e mostrei um exame de creatinina alterado para vocês. Como é que é o próximo passo? Pode começar. Pode. Isso. Bom, vamos lá. Então, você já passou pela triagem, alguém indicou um nefrologista, você chegou numa avaliação de primeira vez, né, no nefrologista. Isso. E a gente, na história clínica e com outros exames que às vezes você já vai trazer ou nós vamos pedir, considerando que a gente já está com o estudo em mãos, a gente vai dar um diagnóstico da causa, que a maioria das vezes é possível, que a gente consiga dizer, olha, a causa da sua doença renal é tal coisa. É uma nefropatia pelo diabetes, ou é uma nefroesclerose da pressão alta, ou é uma nefrite, enfim, a gente vai te dar uma causa. A partir daí, algumas doenças têm tratamentos específicos, não vou entrar aqui nessa questão, mas de forma geral, algumas medidas têm que ser feitas. E aí é importante a gente conversar isso com os pacientes, né? Porque às vezes o paciente vem na consulta esperando uma receita e que tudo se resolva num remédio ou num conjunto de remédios. E aí a gente não está falando de saúde renal. Porque mesmo você tendo um diagnóstico de doença renal crônica, por qualquer motivo que seja, se você baseia o seu tratamento apenas num receituário com 2 ou 3 medicações, você não está ainda cultivando sua saúde renal. Porque a saúde, ela tem vários pilares. Então, você, a partir daí, vai precisar de um acompanhamento regular com o nefrologista, que vai otimizar, sim, suas medicações. E hoje, diferente de alguns anos atrás, né, colegas, assim, a gente hoje tem medicações que, de fato, impactam na progressão da doença renal. Alguns anos, quando a gente fez residência, né, Roberto? A gente é bem mais velho que o Rafa. Quando a gente fez residência, a gente não podia falar isso. A gente, não parece, não parece. Pois mas somos. E aí a gente falava, poxa, infelizmente não tem um remédio que eu vou dar que de fato vai diminuir a progressão da sua doença. E hoje tem, então... Legal. Ficou anos aí. Isso, hoje temos algumas classes que... juntas, inclusive, tem um impacto de reduzir até mais de 20% a ida para diálise. Então, caramba. De fato, o pilar medicamento é importante. Mas a gente tem o pilar alimentação, por exemplo. E o brasileiro come muito mal. Né? O brasileiro come muito sal. O brasileiro come muito ultraprocessado. O brasileiro come muita proteína. E esse equilíbrio é importante para a gente conseguir seguir com bons resultados no seu acompanhamento da doença renal. Então, a alimentação vai mudar. E aí o paciente, mas que castigo. A gente ouve muito isso, né? Na verdade, o viver com a doença renal crônica é ter uma vida saudável. Saudável, né? Exato. Viver com doença renal crônica, na verdade, deveria ser o viver. O viver. Né? Ter uma alimentação saudável, comer pouco sal, reduzir ultraprocessado, fazer atividade física, controlar a obesidade, beber água de forma adequada, né? Controlar o diabetes, a pressão alta. Então, é viver é um novo normalmente. normal. Eu converso isso com meus
pacientes. Se tiver algum paciente me ouvindo, ele sabe que eu estabeleço metas, tá? Eu sou chata, tá? Pra gente alcançar em algumas consultas. E a alimentação é um pilar importantíssimo, né? Quando a gente já tem doença renal crônica, aí entra a equipe multidisciplinar. Nefrologista sozinho não faz verão, tá? Então, ele precisa do nutricionista. Legal. E em lugares que isso é possível, idealmente o enfermeiro, para monitorar esse paciente no uso correto das medicações e o nutricionista na alimentação. Então, esse segmento da equipe multidisciplinar aumenta, isso as diretrizes mundiais dizem, né? Aumenta muito os bons resultados de doença renal. Ah, tudo bem, caminhei, fiz o que eu pude e tal, mas por algum motivo a minha doença renal chegou num estágio mais avançado e aí eu vou precisar começar a falar de diálise peritoneal, de hemodiálise ou de transplante renal. Seja ele o preemptivo, que é o transplante que a gente faz antes de começar qualquer terapia dialítica, ou o transplante após iniciar a terapia dialítica. Aí a nossa equipe multidisciplinar vai só aumentando, vai só crescendo, né? Porque daí a gente precisa de uma equipe de cirurgia vascular, por exemplo, para programar um acesso vascular, idealmente ainda na doença renal crônica estágio 4, né? Quando a gente chega na filtração em torno de 20, a gente já começa a ter essa conversa e programar isso. Ou se o paciente é elegível para diálise peritoneal, apresentá-lo a um serviço de diálise peritoneal para ele conhecer. A vida dele vai mudar um pouco, da família, de quem cuida, ou até da casa, né? Enfim. Sim. E aí ele ter esse acesso antes. Então veja assim que na doença renal, mesmo lá na frente, né? Quando você está já chegando perto da diálise, antecipar os momentos é sempre importante. Porque o pior cenário possível é o paciente entrar em diálise de urgência. Sim. É ele chegar na porta do pronto-socorro passando mal, como seu colega, e aí ele que nunca teve nada, receber a notícia, o senhor tem uma injúria renal aguda, e o senhor precisa ser internado de urgência, e o senhor precisa fazer hemodiálise. Então esse é o pior cenário possível. Então é para isso que essa campanha existe. E ela só vai perder o sentido se um dia a gente chegar nesse cenário. Que as emergências dialíticas de doenças comuns. Porque uma coisa, você entende? Você tem uma emergência de diálise de um paciente que sofreu um trauma, foi atropelado. Tudo bem, isso não se evita, mas uma emergência de diálise em um paciente diabético, uma emergência de diálise de um paciente hipertenso é doído. Há 10, 15 dói anos no atrás você coração sabia do que isso podia nefrologista. acontecer, né? Sim. Essa dói no nosso coração, né? Porque assim, esse paciente passou por tanta gente. E ninguém se atentou. Ou se atentou, mas o sistema não funcionou de uma forma que ele fosse acolhido em todos os momentos. E também foi deixando um pouco pro lado, porque é muito silencioso, muito silencioso. Essa é outra questão, tá? Que assim, isso acompanha a doença renal, né? Assim, não dá sintomas. Não, né? isso, podia não falar tem disso, sintomas. né, Rafa? É uma doença, a gente chama, quando a gente boa. vai estudar, é uma epidemia silenciosa, né? Porque, primeiro que o número cresce a cada dia mais, né, de doença renal crônica, porque crescem as doenças de fatores de risco que nós citamos, né? Hipertensão, principalmente hipertensão, diabetes e obesidade. E a doença, nas fases iniciais, a doença renal crônica, ela tem 5 estágios, né? Do 1 ao 5. O 5 é o estágio mais avançado que a Dani falou sobre as terapias renais substitutivas. Até o 4º para o 5º estágio, a doença não dá nenhum tipo de sintoma. Né? Então o paciente ele está lá com sua creatinina de 3, creatinina de 4 e ele não está sentindo nada. Tá? Ou perceptível. Discreto, ele vai deixando. Isso. Ou ele vai tendo ali uma perda de massa muscular. Começa a mudar um pouquinho diminui o estilo, um pouco o apetite, ele nem está percebendo, está emagrecendo, ele já está indo para um caminho de... Incha um pouquinho, mas não é tanto. Sim, então assim, esse é o grande problema. Por isso a importância do rastreio no fator de risco. Para você pegar isso nas fases onde a gente tem mais tempo para promover essa saúde renal, mesmo em quem já tem doença. Sim, porque aí você alonga essa, que vocês falaram, né? Tem medicamentos, enfim, Isso aí. Mudança de estilo de vida que alonga essa... Sim. Eu acho que um outro ponto que também dá para acrescentar a parte da Dani, no contexto de multidisciplinaridade, é envolver e acolher a família desse paciente. Nossa, sim. A gente fala que um paciente que a família está engajada é um, e um paciente que a família não está engajada é outro resultado. A gente vê isso no dia a dia. Uma professora na residência, a doutora Lúcia, ela falava isso com a gente. O paciente com doença renal crônica, ele tem que ter quem o ame. Isso. E isso é verdade. Faz toda a diferença. Impacta muito no resultado. Porque é isso, né? Você vai fazer uma dieta numa casa com 5 pessoas, todo mundo comendo errado, como é que você mantém aquilo? Né?
vou pra academia, tá todo mundo deitado no sofá, fazendo... Então, assim, isso muda, né? Mudar a realidade da casa ajuda o tratamento. Como toda doença crônica, né? Assim, obesidade, você Isso. A pessoa não emagrece sozinha, essa casa inteira não emagrece. Não. Né? Isso. É difícil. Você precisa melhorar a alimentação de todos, colocar a atividade física de todos, né? Tem os estudos até que mostram o papel da espiritualidade nesse momento, que às vezes a família é esse pilar, né? De trazer o paciente para fortalecer o que é importante para ele. Não estou falando de religião, mas do que é sagrado para ele, né? Do que é importante para ele, né? Cada respeitando isso. Né? E o foco da campanha é a prevenção, né? Mas falando em como viver com a doença renal crônica, a gente tem os pacientes que fazem diálise, né? Fazem alguma terapia renal substitutiva. E eu acho que é importante destacar que esse momento pode chegar para quem tem doença renal crônica e que isso não é o fim da linha. Eu ia te pedir para Então, hoje os tratamentos de diálise, de transplante, eles estão modernos ao ponto de que o paciente tem qualidade de vida, consegue continuar produtivo na maioria das vezes. Então, lá no Santa Rita a gente tem paciente que trabalha, que estuda, que leva seu computador e fica trabalhando durante a diálise. A diálise se adapta àquilo que o paciente precisa para manter as suas funções. Então eu tenho pacientes hoje que preferem ficar dialisando todos os dias porque isso impacta menos no trabalho dele. Tem pacientes que precisam de diálise 4 vezes por semana. Então, mesmo naqueles que chegaram à necessidade de diálise ou de alguma outra terapia renal substitutiva, há uma mudança de rotina, mas a sua vida continua de forma produtiva, aproveitando os seus momentos com sua família, no seu trabalho, né? Isso é muito importante destacar, porque é o grande medo de todo paciente que chega no consultório, né? E muitos falam, eu prefiro morrer a fazer diálise. Isso é uma frase que a gente ouve muito no consultório. E a gente tem que desmistificar isso, né? A diálise não é a mesma de 20 anos atrás. Eu ia falar que assim, a diálise que eu me formei vendo, né? Assim, e eu falo porque eu vejo a de vocês lá no Santa Rita, é muito diferente. Assim, o cuidado que vocês têm hoje com a população dialítica, né? Desde o que tange a espiritualidade, eventos, cria-se uma comunidade de apoio, né? Uma rede de apoio. Isso pra mim é muito E é o mesmo paciente que sensível, fala, né? nossa, eu prefiro morrer a fazer diálise, depois, já passado, né, 2, 3 meses, volta e fala, nossa, eu tô me sentindo tão bem, eu voltei a fazer exercício. Eu tô tão melhor, eu tô tão melhor se eu soubesse, né? Então, e num ambiente de qualidade, né? Dentro de um processo de doença. Né? E aí, mais uma vez, né, essa construção, ela acontece com uma equipe multidisciplinar. Assim como no tratamento conservador, a doença renal, ela não é bem conduzida unicamente com um nefrologista, é necessário uma equipe multi na diálise, seja peritoneal, na hemodiálise ou no transplante, aí a equipe multidisciplinar tem o seu papel fundamental. Então, no Santa Rita, por exemplo, né, na nosso serviço, lá nós temos a hemodiálise e a hemodiafiltração, e inclusive a hemodiálise pediátrica, né, que é importante lembrar que não são só os adultos que são acometidos por doenças renais, tá? Então, não somos nós que cuidamos das crianças. Para você cuidar de uma criança é outra formação. Então, por exemplo, para nós estarmos aqui hoje, a gente fizemos medicina, clínica médica e nefrologia. Para você cuidar da criança, você faz medicina, pediatria e aí nefropediatria. Mas as doenças também acometem as crianças, né? E aí também tem mais malformações e tal, e eles também precisam de diálise. Mas, enfim, nesse cuidado da hemodiálise, hemodiafiltração, a gente caminha junto, né? Médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, e no Santa Rita ainda tem a equipe de farmácia, Os né? técnicos de enfermagem. Técnicos de enfermagem, que é a grande equipe da limpeza, engrenagem né? As nossas... muito limpo, é um ambiente muito controlado a limpeza, né? A cirurgia vascular que caminha junto com a gente lá no serviço do Santa Rita. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença no cuidado do acesso para diálise, né? Isso é muito impactante, foi um impacto né? enorme, né, Roberto? Sim. Assim, muito de fora, então posso elogiar à vontade, tá? É impressionante o que vocês fazem com a nefrologia lá, a nefrologia de Santa Rita, toda a estrutura e toda a equipe, tudo que vocês montaram, tudo é sensacional, é incrível, assim, a parte de hemodiálise em especial, que eu convivo mais lá. A vascular, assim, se o paciente tem uma intercorrência na diálise, a depender do tipo de intercorrência, a gente consegue uma avaliação em tempo real, né, dos colegas de irem avaliar, intervirem, de programações de acesso com planejamento. A gente não tem mais catéter duplo lumen há sei lá quanto tempo. Há muito tempo a gente não tem mais. Então, existe um catéter HeroWare,
Herograft. Eu nem conhecia, chegou lá, isso. tá, eu vou falar da UTI, só falar que eu falo da UTI. Chegou lá, deu um Herograft lá. E o carinho com as fístulas, super, né? O cuidado, enfim. inovador aí. E aí, assim, talvez não, com certeza, por estarmos dentro do Santa Rita, a gente tem outras vantagens, né? A discussão mensal com a equipe de controle de infecção hospitalar, Sim, né? Com a sim. CCIH, que é a infectologia. Então, que faz o monitoramento também de qualquer evento infeccioso ou que seja possivelmente infeccioso, até se correr atrás das culturas, tal, fechar, esse crescimento foi muito grande também, né, de controle de infecção com a parceria deles. E hoje a gente tem números muito impactantes assim na diálise do Santa Rita, que a gente fica muito orgulhoso de fazer parte disso tudo junto com o hospital, né? Mas eu falo que não é só a diálise, né? A jornada toda do paciente. Então, a gente tem o paciente lá na diálise, se ele precisa de um pronto-socorro, ele tem um pronto-socorro de excelência, ele precisa passar na UTI, ele precisa de uma internação, a gente precisa de uma tomografia, eu preciso de um Doppler, um eco, um cardiologista. Então, a gente consegue criar essa jornada do paciente dentro do próprio hospital, aos cuidados da nefrologia e de todas essas equipes que vão conversando e vão ajustando essa jornada para trazer para a diálise assim números assim impressionantes assim de mortalidade muito baixas, né? Muito abaixo, por exemplo, da média nacional. Só né? Explica o que é a taxa de mortalidade. Então, assim, a nossa taxa de mortalidade é o número de pacientes que morrem ao longo do ano em relação ao nosso número de pacientes em diálise, né? Em hemodiálise. Então, hoje, o censo do ano passado, a mortalidade brasileira era em torno de 16%, 14%. O censo né? brasileiro, ou do seja, censo brasileiro. todas as clínicas do Brasil respondem isso, manda esse dado para a Sociedade Brasileira de Nefro, a sociedade divulga esses dados compilados. Então, a média do Brasil... Foi de 14%. A nossa, do Santa Rita, ano passado, foi 5,7%. Caraca, é muito abaixo. Isso é um pouquinho abaixo, é muito abaixo. É estatisticamente abaixo. Isso é resultado dessa jornada inteira, né? Da passagem dele dentro da UTI, da passagem dele na internação. Ninguém nem sabe que eu sou intensivista. Os diferentes métodos que a gente tem na diálise, né? A hemodiafiltração, que foi implementada há 2 anos. Caramba. Né? A diálise contínua, na hora que ele precisa de uma terapia diferenciada na UTI. Então, isso é muito importante. Traz muitos resultados. Tem uma amiga de infância, que ela foi o segundo ou primeiro transplante renal aqui do estado, Stephanie. Ela faleceu depois, mas faleceu uma complicação de fístula. Ela a gente conviveu uns 20 e poucos anos com mas é assim, por isso que eu até conheço um pouquinho de história porque eu convivi muito com ela, com a família, meus vizinhos. O irmão dela morou lá em casa 4 anos, que eles tiveram que morar aqui em Vitória, que só fazer diálise aqui em Vitória. Olha aí a família, né? Como o envolvimento. Tinha 18 anos, a gente falava. Ela é de outubro, sou de setembro, então tem mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Não é uma jornada fácil, né? Assim, acho que na próxima vez a gente tem que trazer um paciente com a gente. Ouvir o paciente, gente, é fundamental. E isso foi uma coisa que a gente sentiu necessidade, tá? Há alguns anos, quando a gente começou a implementar processos de melhorias, a gente se questionava, mas será que o que os pacientes estão pensando disso, né? E daí a gente convidou os pacientes a montarem um comitê de pacientes. Então a gente tem isso no Santa Rita, já deve ter uns 4 anos, né? Um comitê de pacientes na diálise. E tem, de fato, um regimento, uma eleição. Eu lembro, a primeira vez que estava contando, você me contou, né? Isso, tem lá os desafios. O primeiro lugar e o suplente, tá? Enfim, a gente faz a gente faz uma reunião bimestral. Mas veja, para você ter uma ideia, muitos pacientes chegam andando sozinhos, alguns pacientes chegam de cadeira de rodas e outros vêm de maca. Os pacientes de maca levaram uma queixa. Olha, eu chego de ambulância e os quebra-molas do Santa Rita são muito agudos. Toda vez que a ambulância passa, eu tenho muita dor. Legal, demais. Você teria essa noção quando? Quem ia falar isso? Se você não escuta. Quando? E aí o Santa Rita mudou tudo para a lombada e hoje não, já há algum tempo os pacientes chegam. E assim foi mudado, por exemplo, as cadeiras, onde eles fazem diálise, né? Algumas questões de nutrição, de lanche, foram várias conquistas, assim, nem vou saber dizer tudo. Nutricionista, que antes a gente dividia nutricionista no hospital inteiro. A gente tem hoje tem nutrição. Então, assim, são conquistas dos pacientes junto conosco. Então, é aquele time mesmo, né? Todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Equipe multifamília e paciente, né? Construindo. Então, assim, viver com diálise, em diálise,
Certamente não é fácil, mas certamente é possível. Legal. E com qualidade. Com qualidade. E aí o paciente vai definir, junto com o seu médico, propostas, né? Ou de ficar em diálise, ou de transplantar, porque aí também tem as indicações e contraindicações e por aí vai. Mas... A gente tá caminhando pro final, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que eu vou julgar que ela é polêmica. Não sei se vou colocar vocês em saia curta. Saia justa. Calça curta, saia justa. Mas eu acho muito importante falar, porque vocês falaram ao longo do podcast, falaram muito sobre os fatores de risco, e aí até você falou da alimentação, mudança de estilo de vida. Sim. Falamos sobre redução de ultraprocessados, sódio. E hoje existe, na minha opinião, uma pandemia de... não vou chamar de médico não, mas de informação de saúde sem muita evidência, sem muita referência, embasamento científico. Sem muito embasamento. E aí cada um pega aquilo que quer, agrada, isso aqui faz sentido pra mim, e faz. Acho que inclusive é por isso que surge esse podcast. Até hoje só sentaram nessas cadeiras aqui pessoas extremamente capacitadas para levar informação de verdade com ciência, né? Sim. E por que eu montei isso tudo aqui para não ser cancelado com a minha pergunta? Hoje tá todo mundo nessa onda do whey e tem que bater meta de proteína. Esses dias falaram que eu tinha que bater minha meta de proteína. Aí fizeram um cálculo lá, não vou falar quem é não, porque se eu ouvir vai comprometer. Um amigo meu fez um cálculo lá e falou que eu tinha que comer acho que 140 gramas de proteína. Aí eu fui fazer a conta lá de proteína, porque não é 140 gramas de bife, né? 140 gramas de proteína. Eu tinha que comer 2 picanhas por dia, praticamente, assim, das minhas proteínas lá. Ele falou, você não bate sua meta. Eu falei, gente, mas... Aí eu tô brincando, meta pra quê? Pra fazer disfunção renal? É isso? Já tô no anti-inflamatório, você ainda quer me arrebentar com... Nós vamos ter que conversar depois. Eu tô pedindo exame já, o Luiz já até pediu lá, o laboratório vir aqui, vou fazer minha creatinina aqui hoje ainda. Aqui. Mas assim, o que a gente pode conversar um pouco sobre... Vocês podem falar sobre suplementação? Sim. Aliás, essa dúvida é bem comum no consultório, né? Porque eu acho que é importante, né? E aí? Fala. Roberto, pode falar. Mas você, Roberto, é mais polêmico. Roberto. Então, na verdade, assim, a gente sempre fala que é alimentação saudável, né? Então, dietas hiperproteicas, elas não fazem bem para o rim, porque elas aumentam a pressão lá dentro do rim. É como se sobrecarregasse o rim, e isso vai lesando o rim ao longo do tempo, né? Então, a dieta hiperproteica não vai te causar uma lesão renal aguda hoje, né? Mas ao longo do tempo, essa sobrecarga aumenta a pressão que a gente fala dentro das unidades lá do rim, e isso vai causando lesão, fibrose e disfunção renal a longo prazo. Então, o ideal é uma dieta normoproteica, né? E aí o normoproteica, que a gente fala, é no máximo 1,3 gramas por quilo de peso por dia, né? Para os pacientes que já têm doença renal crônica estabelecida, essa meta é bem menor, na verdade. Isso. Então, se a gente calcula lá e sua taxa de filtração é menos de 60%, a gente recomenda 0,8, 0,6, né? Restrita, né? Então... Metade. E aí entra a nutricionista, né? Porque aí ela vai... Imagina que você tem, por exemplo, um paciente diabético com essa taxa de filtração que o Roberto falou. Então, ele já tem que ter uma restrição de carboidrato. Quando você faz isso, geralmente você compensa isso com proteína ou lipídio. Tá bom, mas ele também tem que ter uma restrição proteica. Sim. Como é que eu fecho essa conta? Então, você entende a dificuldade? E aí, como complexo, você precisa, né, do Nutri, e assim, a gente já tem nutricionistas com pós-graduação e especialização em doença renal crônica, e aí eles conseguem ter uma expertise muito boa, né? De conseguir nutrir muito bem um diabético, por exemplo, sem descompensar a doença, e porque, lembra, o diabetes também vai para outros órgãos, né? Então, precisa ter um diabetes controlado, mas sem piorar, nem sempre sobrecarregar o rim. Então, o suplemento, ele é excelente como medicamento, por exemplo, quando bem indicado, na dose correta, pelo tempo correto. Ninguém tem a mesma necessidade proteica a vida inteira, né? Então, vamos pensar, por exemplo, no ciclo de uma mulher sem doença renal crônica. Em alguns momentos, ela está gestante, em outras, ela está nutrindo um bebê, em outras, ela já não está fazendo nada disso, em outras, ela está numa pré-menopausa, depois ela já está numa menopausa. Então, esse ciclo, essas demandas proteicas, elas mudam. E outras coisas vão acontecendo na vida das pessoas, né? Ela fica hipertensa, ou ela desenvolve um diabetes, ou ela tem uma doença ou outra. Então, é sempre olhar o todo.
Então, individualizar. Quem né, olha Dani? só a meta de proteína. Eu acho que o erro é esse, O erro. é olhar a meta de proteína. Você precisa olhar para a pessoa, Sim. né? Assim, Legal. Tem que levar em O meu conta erro é também saúde. o nível de atividade física que a pessoa Muito, pratica, qual que é o sim. objetivo, né? Porque às vezes você fala assim, eu já como muita proteína, mas quando você vai calcular, Sim. na verdade você nem come. Você come muito carboidrato e você tá com fome, Sim. então, já que é para polemizar, existe uma boa indicação também, né? Sim. Nem sempre é contraindicado, Legal. mas a dieta hiperproteica, sim, ela é contraindicada. Legal. Pelo risco de sobrecarregar. Eu acho que tudo tem que ter o acompanhamento e individualizar o Sim. tratamento. Então, suplementação, desculpa, Dani, ela é importante quando for bem indicada. e é dentro de um contexto clínico maior, né? Isso aí. Sempre olhar a pessoa, né? Tirar o olhar da doença, do CID, tirar o olhar da meta da proteína, tirar o olhar do suplemento, olhar para a pessoa, né? Isso faz sentido, né? Agora, na vida dessa pessoa, não. Sim. Então, eles podem ser usados, sim, desde que com esse acompanhamento super rigoroso. A gente tem pacientes transplantados que são triatletas. Ah. Então, veja, eu tenho um rim transplantado, que eu não Uhum. posso forçar a barra, mas ele tem uma demanda. Como é que eu chego nesse equilíbrio? Com um tratamento individualizado, nefro, nutri, todo mundo junto. Nossa. Né? Pessoal, foi maravilhoso, assim. Ah, eu eu acho que adorei. extremamente esclarecedor, né, Ale? Faltou alguma coisa? Ale é meu diretor Ano aqui. que vem a gente quer voltar. Não, Aí a gente vai trazer uma enfermeira e um paciente. Boa, gostei, Isso. gostei. Antes de encerrar, eu queria só que vocês me falassem assim, primeiro, aonde encontra vocês, Aham. seja em redes sociais, seja em consultório, e também se vai ter algum movimento do Dia Mundial do Rim que Sim. seja acessível para a população. Tá. Vamos lá. Onde encontra vocês primeiro? Vai, rede Vamos lá. social e Rede consultório. social, Instagram, @RafaelBTrancoso. E no nosso consultório, na Nefros. Isso. Né? Nefros.es. Isso aí, Isso. que é o nosso Nefros com PH. N- Vai estar no link aí. NEPHROS. vai Tá na bio. Tá na bio, Nefros. E sempre quis falar isso. Caraca, Tá anotado agora. Brilhou, agora pô. Vai estar ali. Cresceu. Vai estar na bio. Pô, vai estar na bio, Na caraca. Nefros você encontra todos nós, Todos né? nós, Dr. exatamente. Rafael Trancoso, Isso, Dr. isso aí. Roberto Sávio, Roberto Dra. tá- Daniela o Roberto tá Matete. presente na rede social agora, hein? Isso. Só procurar a gente no Google. Isso. Legal. No Google. Google isso aí. também. E no Hospital Santa Rita. No Hospital Legal. Santa Rita, a nossa atuação é na hemodiálise ambulatorial e em E todos os pacientes internados. Então, se você precisou desde um atendimento de pronto-socorro, internação, UTI, em algum momento um médico achou que você precisava de um nefrologista, ele vai chamar, a nossa equipe prontamente estará lá para te atender, Legal. mesmo que isso seja de 24 madrugada. horas por dia, 7 Sim, dias aí por eles semana. chegam mesmo, eles vão mesmo. Não é morota, não. Conheci muito que falava que ia, mas não ia, mas esses aqui vão mesmo. Vão mesmo. Esses aqui vão mesmo. Isso. E pra encontrar, vai ter alguma campanha em algum lugar, sim, algum no endereço? Santa Rita, todo ano a gente faz a nossa Isso. campanha, né, Rafa? Quinta-feira Inclusive, que já vem, dia recebemos 13. nosso material de divulgação semana que vem. A gente faz um trabalho lá com os colaboradores e com os pacientes também nas áreas de recepção, Em né? geral, no prédio de ambulatórios, Lá no esse bloco ano a 17. gente vai para lá. Isso aí. Legal. A gente vai Sim. fazer divulgação nas recepções com os pacientes, então nós com a equipe multi, a gente tem uma panfletagem específica que vem algumas informações a mais, que já vem da SBN. A gente abre momentos de tirar dúvidas, essa é sempre muito rico. Legal. Tudo isso que a gente conversou É aqui, bem os legal. pacientes perguntam bastante, daí a gente tira mais dúvidas disso. Então, Eles se eu não for- participam muito. Se eu não Muito. for paciente, não estiver lá no hospital, mas que quiser ir lá para poder conversar com vocês, tirar a dúvida, eu posso chegar lá e procurar alguém? Assim, No Dia procurar. Mundial do Rim? É. Esse, Posso, né? nesse Porque dia a agora- gente vai estar nas É recepções do específico ambulatório, então Lá você no teria bloco que estar 17. dentro do Mas é no bloco 17, ambulatório. né? Não, mas Isso. dá pra chegar lá com É. o carro Sim. e... Mas a Sociedade Brasileira de Nefro, ela cadastrou várias ações e a Sociedade Capixaba legal. de Nefro Também. vai estar com um stand na praia. Inclusive, legal. vocês podem acompanhar a SBN-ES, que é a Sociedade Brasileira de Nefro do Sim. Espírito Santo, que ela vai divulgar as ações de vários locais. Legal, então. E que daí pode fazer isso, Ok. tá bom? Legal. Mais alguma coisa, Bertão? Só isso. Deixamos. Só Últimas agradecer, palavras. falar de saúde renal obrigado. sempre é a nossa missão, assim, Legal. né? Maior, assim. Acho que a maior dor, eu falei isso numa reunião que a gente teve essa semana, assim, independente do motivo que o paciente chega no consultório, às vezes ele vem para ver um cisto, uma creatina alterada, enfim, ele sempre vem com um medo no coração, Uhum. que é o medo Uma da sombra. diálise. Tem Todos essa eles, sombra. eles entram assim, eu tô morrendo de medo de fazer hemodiálise.
Então, a nossa missão é essa, é tirar esse medo que diálise não é o fim da linha, né? É um outro momento da vida, mas que antes de chegar na diálise tem tanto a ser feito pela saúde. Então, a gente vai voltar aqui todo ano pra gente repetir. Se Deus quiser, com certeza. Amém, Nelly? E vou pedir mais a última vez que você que assistiu esse podcast até agora, escutou no carro, fez sentido, e eu acredito que fez muito sentido, compartilha com mais gente, compartilha com o vizinho, compartilha com aquele obeso, com aquele diabético, hipertenso, compartilha com aquela pessoa que toma muito anti-inflamatório, depois eu deixo meu Instagram se quiser compartilhar comigo. Enfim, compartilha porque isso é saúde, isso é educação, isso é saúde de verdade, de qualidade. Então, poxa, não tem porquê você não fazer esse bem pro próximo, que é levar toda essa informação aqui ao máximo de pessoas possível, e você é um vetor pra gente fazer isso, tá ok? Então, um abraço, um beijo, obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Até mais, Luizão.